Olá, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Primeira Hora do Agro. Hoje, quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2023. Metade do mês de fevereiro já foi embora, janeiro já foi embora, então falta só um restinho para terminar este ano aqui. Mercado bem ativo aqui agora no Brasil, os prêmios de exportação pararam de cair, pelo menos entre ontem e hoje estão estáveis, embarques mais curtos permanecem no negativo e agora deve começar uma pequena pressão lá na Bolsa de Chicago com o ritmo de colheita acelerando no Brasil. Clima favorável, janelas boas de colheita na região centro-oeste, a região sul aqui também já vai começar a colher e alguns problemas ainda persistentes com relação a problemas hídricos, principalmente vindo mais ao sul do Brasil. Houveram ocorrências de chuvas na Argentina também, então trouxe uma certa animação para o mercado. E o cafezinho fez aquele movimento que nós estávamos esperando ontem, né? Foi testar aquela resistência um pouquinho mais alta lá, não rompeu ela, mas já trabalha em alta. E notícias importantes vindo do petróleo. Saiu um relatório da Agência Internacional de Petróleo, a IEA, International Energy Agency, falando que metade do crescimento do consumo global de petróleo nesse ano de 2023 virá da China. Vejam só, virá da China. E a China não começou a comprar petróleo ainda de maneira mais intensa. E há uma expectativa de queda na oferta russa. Então, olha como que o cenário começa a se desenhar para o petróleo. Vamos para as bolsas já. Vamos começar pelo café, porque eu quero mostrar alguns dados interessantes do café. Ontem nós conversávamos da possibilidade dele vir testar aquela resistência aqui que era esse topo. E ele fez exatamente o movimento. Foi lá, testou. Ontem ele fez um pivôzinho aqui, quase tiquinho aqui por cima da resistência e hoje está em cima da resistência. Ele não está ultrapassando. Então é um teste agora que nós vamos ver. Essa média móvel de 20 períodos já cruzou a de 50 e se encaminha para cruzar a de 100. Então, será que a gente deve de ter uma volta da alta dos preços do café? Eu acho que pode acontecer a depender de um fato só, que é a baixa dos diferenciais para exportação. Absurdamente alto para esse período do ano. Isso está desestimulando o consumo. Para quem não sabe, eu e o Thomas e mais duas pessoas, nós temos uma trading que exporta café. O Thomas, que é o trader, ele está na linha de frente diretamente com compradores de café. E não tem demanda no Brasil nesse momento. Não tem demanda. Então, o café brasileiro, ele é muito caro. Então, a demanda aqui, o que está sendo embarcado é o que já foi comercializado. Então, é o cumprimento, é a execução daqueles contratos, mas compras novas estão num ritmo muito, muito lenta. Parte disso, normal, sazonalidade, estamos na entre-safra, a safra nossa começa daqui 2, 3 meses, é quando a demanda começa a vir para cá. Mas compras normais que deveriam estar acontecendo agora não estão em outras origens, justamente pelo preço do Brasil. E Nova York, ainda estando sustentada em patamares bem elevados, a gente vê aqui 180 centavos, claro que cedeu bastante, esse movimento aqui foi baseado em geadas, aqui aconteceram as geadas, lá em 2021, puxou o café, que na máxima dele chegou a 260 centavos de dólar por libra-peso, as cotações cederam bastante. Mas elas estão ainda no mesmo nível da geada, no dia que aconteceu a geada. Então, ainda teria, vamos dizer assim, um preço muito alto, inclusive no derivativo, para as novas negociações. E isso acaba sendo um problema para o consumidor. Num cenário com temores de recessão, e esses temores aparentemente crescem dia a dia, eu que já não acreditava muito em recessão, já começa a haver um problema sistêmico um pouquinho mais na frente, risco de crédito, demanda para algumas commodities que estão ligadas a ciclos econômicos derretendo vertiginosamente. Eu vou mostrar um dado de frete hoje, de minério de ferro aqui, que é assustador o movimento que ele fez entre ontem e hoje. E para analisar ciclo econômico é bom olhar para minério, olhar para cobre, e as cotações, não do derivativo, mas do mercado físico, estão em queda.
Isso começa a trazer uma preocupação, pelo menos para mim, um pouco maior. Eu acho que em algum momento o negócio vai encrespar ali para frente, talvez no finalzinho do segundo semestre, em algum momento pode dar algum problema mais grave. Mas esses preços, eles seguem muito caros ainda. Ontem, com essa alta aqui, ele melhorou a comercialização. O dólar ontem também subiu um pouquinho em relação ao dia anterior, então isso favoreceu a comercialização. O dado que eu quero mostrar para vocês é esse dado aqui do diferencial, dos diferenciais do café. Quando eu olho os diferenciais FOB dos portos, esse é o contra Nova York, o MTGB, ele está 11 pontos acima. Olha sazonalmente como que está isso. É muito, muito alto. Normalmente esse diferencial ele trabalha no negativo, porque há um desconto em relação do café brasileiro em relação à Bolsa de Nova York. Então, sempre vai estar no negativo. E agora a gente está muito positivo. Desde o final do ano passado, aqui desde novembro do ano passado, eles foram para o positivo. E isso daqui está inviabilizando as compras. Não há nem novas compras para formação de estoque da ICI e da GCA. Quando eu olho outro diferencial aqui do Santos Peneira 17,18, ele também vai estar absurdamente alto. Caiu um pouquinho entre ontem e hoje, caiu 1 ponto, isso. Caiu 4 pontos, mas olha como está sazonalmente alto. Então isso tem inviabilizado a demanda de café aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha na Colômbia, que também está muito alto o diferencial, mas não chega nem próximo do diferencial do Brasil. Aqui ele não abriu a sazonalidade, vamos ver se eu pego um da Guatemala, só para te ter como exemplo. Vamos ver se ele também não abriu. Aqui vamos tentar trazer para o máximo de tempo possível, que dá, aqui também está alto, mas está mais baixo do que o Brasil. Deixa eu ver se ele abre por aqui. Ah, não, esse daqui já é o outro tipo. Vamos ver se ele abre o Robusta do Vietnã, para nós dar aqui, Robusta do Vietnã. Querendo ou não, passa a ser um concorrente nosso. O Arábica está muito caro, você diminui um pouco o consumo do Arábica e pega o consumo do Robusta, aumenta o blend e tudo mais. Olha como é que ele está aqui, ó, menos 10. Ele já chegou a estar mais caro. Agora está menos 10. Não que esteja barato, ainda está caro. Mas em comparação com o Brasil, outros cafés estão mais baratos. Então, na prática, falando com o trader, que é o Thomas, nós não temos demanda aqui no Brasil. Então, se o diferencial começa a cair, a gente pode ter uma alta na Bolsa de Chicago, porque a demanda volta a se apresentar por lá. Enquanto o diferencial estiver sustentado, vai ser difícil ter demanda aqui no Brasil. Vamos esperar o início da safra agora. Por enquanto, a gente está na expectativa. A safra ontem, a StoneX trouxe uma revisão na sua safra de café. Agora ela estima 62,4 milhões de sacas. Ainda é muito otimista. Há consultorias que vão de 53 milhões de toneladas até 60 sacas. 53 milhões de sacas até 68 milhões de sacas. O estudo que o Vicente fez como Crop Tour, visitando as áreas de café, ele chegou a 54 milhões de sacas. Então, daqui a pouquinho a gente começa a ter uma definição melhor, mas o movimento fez aquilo que nós acreditávamos que ele iria fazer quando ele rompeu essa resistência da média móvel de 100 períodos. Indo para a Bolsa de Chicago, o trigo hoje trabalhando basicamente na estabilidade, de maneira mista, $7,85 o bushel, 13 centavos de 0,13% de queda. O milho na Bolsa de Chicago caindo 0,51% a $6,78 cotado lá, e o vencimento maio, essa semana tem vencimento de opções, e o vencimento maio é $6,76. E olha a notícia que saiu hoje, que mês que vem tem renovação de acordo do Mar Negro. Então a novela voltou a começar. Então a Ucrânia pede que a ONU e a Turquia impeçam a Rússia de obstruir o acordo. A acusação da Ucrânia é de que a Rússia está boicotando as inspeções para exportação lá no Estreito de Bósforo. Isso tem atrapalhado o fluxo de commodities agrícolas saindo da Ucrânia. E agora, mês que vem, tem a renovação do acordo. Ele foi estendido por 120 dias lá no mês de novembro. Então, agora, mês de fevereiro, termina, ele tem que ser renovado para o mês de março.
Como que vai ficar sobre essa questão? Então, começou a novela. Essa novela, junto com uma intensificação de ataques que a Rússia fez lá na Ucrânia, pode dar uma sustentação para essas cotações aqui, tanto do trigo quanto do milho. Neste momento ainda tem embarques acontecendo aqui no Brasil, isso tem conseguido diminuir a pressão lá na Bolsa de Chicago, mas isso vai ser inviável, por enquanto não tem como seguir dessa maneira. Então em algum momento a gente vai ver uma redução das exportações aqui do Brasil, e eu acho que isso já deve acontecer já no próximo mês de março. A gente vai embarcar os 2,5 milhões agora nesse mês de fevereiro, março a gente já deve ver um ritmo bem menor de exportação, senão vai faltar milho no Brasil, né? O Rio Grande do Sul já teve uma redução na estimativa de produção, até o Milton, que é nosso analista aqui de cereais, ele colocou lá no Twitter, deixa eu trazer o Twitter dele, uma revisão, e aqui, ó, esse é o Twitter do Milton, ele é nosso analista de cereais, ele colocou aqui, ó, que o milho no Rio Grande do Sul segue sofrendo cortes nas estimativas. Ontem, mais uma consultoria rebaixou. As estimativas iniciais apontavam entre 21,6 e 22,4 milhões de toneladas. Hoje o número está entre 12 e 19 milhões, 18,9 milhões, uma redução de quase 5 milhões de toneladas. E o Rio Grande do Sul é o maior produtor do milho de verão. Então veja a situação novamente por lá. Então aquela oferta inicial que a gente esperava de 26, 27 milhões de toneladas vai cair. Vai cair. A minha expectativa é de 23, 24 milhões de toneladas para essa safra de verão. Aliado àquele estoque que eu imaginava que estava na faixa de 3, 4 milhões e que agora saltou um pouquinho, a gente não chega a 30 milhões de toneladas de oferta. Por 32 milhões, a gente tem que ter importação ou tem que o preço trabalhar. Vamos ver o que acontece primeiro. Quando o Brasil parar de exportar, pode ser favorável lá para a Bolsa de Chicago. Eu ainda sou altista para os preços lá. O que aconteceu com o milho na B3 aqui? Ontem operou misto, né? Os vencimentos mais curtos caíram 0,28% a R$ 88,00 a saca. O vencimento maio a R$ 90,50 a saca, uma queda de 0,25%. E a entrada da safra, olha que interessante isso, hein? A entrada da safra de inverno nosso, alta de 0,5% basicamente. O vencimento de setembro, que é o primeiro vencimento mais importante, a R$ 88,54 a saca, e o vencimento novembro a R$ 90,00 a saca, e 93 para o vencimento janeiro 24. Isso daqui é a temporada agora, temporada atual ainda. O que isso quer dizer? Que há uma expectativa de maior demanda no Brasil em relação aos Estados Unidos. Então o Brasil pode ter uma demanda maior do que os Estados Unidos, e isso é estranho porque no vencimento de dezembro dos Estados Unidos é o primeiro vencimento da entrada da safra por lá. E nós teremos um cenário onde os preços já começam a subir para o safrinha, e aqui vai fazer o trabalho sazonal de baixa ainda. Eu acredito que o milho sobe e depois naturalmente ele cai. Isso pode mostrar que a demanda brasileira vai estar muito forte ainda. Então isso é positivo para os preços. Tem que fazer a gestão de risco, tem que estar olhando indicadores técnicos para decidir o momento da comercialização, para não perder dinheiro. E o detalhe importante, você não perde dinheiro por deixar de ganhar. Então vamos tomar cuidado com isso, porque às vezes querer ganhar, acertar o topo do mercado pode ser ruim. Ó, a Vanessa falando aqui, no corredor vale considerar que o volume de grãos da Ucrânia não seja tão relevante para trazer aumento de preços, já que caiu o volume de produção é menor? Sim, Vanessa, parcialmente sim, mas eles seguem exportando. E eles estão colocando um volume importante, em torno de 22 milhões de toneladas de milho. Se você reduz essas 22 milhões de toneladas para 15, para 12 milhões de toneladas, esses 10, 12 milhões de toneladas que saíram do Mar Negro terão que ir para outra origem. E aparentemente o mercado tem preferido o Brasil nessa origem, e isso é bom para nós. Mas vai chegar o momento que já não vai ser tão bom, porque pode haver uma alta muito, muito forte de preços, e aí acaba causando algum tipo de desabastecimento. Indo já para a soja,
0,40% de queda no óleo, acompanhando até a queda do petróleo, farelo também caindo 0,74% e a soja caindo 0,57%. A boa notícia é que as quedas dos prêmios, não houve queda no prêmio entre ontem e hoje. Eles ficaram estáveis em -6%. A má notícia é que o preço está lá embaixo. Eu separei para vocês dar uma olhadinha aqui na minha planilha, o Basis, que é o indicador do mercado físico, lá de Sinop, para vocês verem como que está esse prêmio. A média ele estaria por volta de -110 aproximadamente, agora nós estaria em -110 a média, agora nós estamos com esse prêmio a -235. E não há uma expectativa que ele volte a se recuperar no curtíssimo prazo, pelo contrário, já que nós estamos com uma boa janela de colheita, o clima tem ajudado, e isso deve avançar, vamos até dar uma olhadinha no clima, a gente vai ter uma boa janela de colheita. Vamos olhar a Argentina primeiro, que eu falo, tem um frio chegando aqui, deve ser Tandil, essa região aqui, próximo de Buenos Aires, hoje por lá. Mas não há uma expectativa de frio. A boa notícia é que a temperatura vai baixar um pouquinho. Agora vem aqui, ó, a mesma onda no Brasil, ele acaba vindo um friozinho um pouquinho mais forte aqui. E já começa a mudar, né? Quem é mais veterano aí sabe que quando começa a ter uma neblina de manhã diferente, a gente começa a ver o fim da estação indo embora, né? Olha o frio chegando no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e fronteira do Paraná aqui. Mas não é muito a temperatura que preocupa. O problema é isso daqui, ó, é a chuva. Na semana passada houve chuvas, há uma chuva prevista para amanhã já na Argentina. Então são essas pequenas chuvas que vêm, que trazem um tom positivo para as cotações, porque ele pode chegar a estabilizar a lavoura, não vai recuperar, mas pode estabilizar, e aí vai ficar mais de uma semana sem chuva. Então semana que vem a gente tem estresse de novo, volta uma chuva só no finalzinho do mês de fevereiro, e aí vem chuva inclusive aqui no Brasil. E como que está no Brasil a situação, para nós vermos se vai ter uma boa expectativa de colheita de soja. Pelos relatos que eu tenho conversado com os produtores, tá muito bom o clima lá por hora. Às vezes só cai uma chuvinha, mas nada que atrapalhe os trabalhos de campo. Vamos esperar que ele está abrindo o mapa. Vamos olhando a temperatura por enquanto. A temperatura ainda ele vai seguir quente. Agora é verão e amanhã, acho que sexta-feira, vem um friozinho aqui, que é aquele que nós mostramos aqui, ó, dia 18. O carnaval vai ser de calor, podem ficar tranquilo, vai dar praia no carnaval. E as chuvas, que é o que nós estamos olhando, principalmente nesta região aqui, mais ao centro-oeste, aqui o Paraná também começa a ter uma colheita, e hoje tem previsão de chuvas realmente no oeste do estado, e o Rio Grande do Sul que precisa receber chuvas. Essa chuva aqui poderia vir para cá, para ajudar os produtores gaúchos. A gente vê que tem uma intensidade de chuvas, mas é uma intensidade pequena, aqui ó, 10, 15 milímetros. Não é nada que venha atrapalhar. Então há uma boa janela, tirando o dia 18, mas há uma boa janela de colheita acontecendo agora. E assim que sai a soja, passa o trator, passa a colheitadeira colhendo a soja, passa o trator colocando fósforo ou potássio, o fósforo agora, né, o milho, e aí já vem o milho já na carona, e o milho vai precisar de água. Então agora tem que parar a chuva para colher e tem que vir chuva para ajudar no desenvolvimento do milho. E o que eu quero mostrar com relação à preocupação que eu estou antes de entrar no boi, é o indicador de frete. Caramba, olha aqui, ó, 28% de queda entre ontem e hoje, o indicador de frete. E esse é o indicador de demanda real. Então, se você olha a commodity subindo e no mercado físico caindo, o indicador não tem demanda, é especulação, é o mercado financeiro. E eu começo a achar que aquele risco de crédito que o Heraldo falou numa live para nós há um ano atrás, agora ele está crescendo de uma maneira que daqui a pouco vai dar algum problema. Então, os fretes caindo, o frete do índice Panamax também caiu, de ontem para hoje, 1,74%. Vamos dar uma olhadinha nas taxas de fretes. Eu tenho aqui, ó, esses são os fretes rodoviários aqui no Brasil. Fretes marítimos. Aqui, ó, caiu 0,37%. Já está custando de soja para a China $42. Já esteve a $80 esse frete. Esse $42 pode melhorar a demanda.
Então, o que eu acho que pode acontecer para a soja aqui no Brasil? Eu acho que esse avanço da colheita, aliado a um preço negativo e a um frete barato, isso pode atrair a demanda para cá. A demanda vindo para cá vai ser negativo para a Bolsa de Chicago, porque sai demanda dos Estados Unidos e vem demanda para cá. Então, no curtíssimo prazo, a gente pode ter uma manutenção no prêmio, queda na Bolsa de Chicago. No médio prazo, e eu estou colocando o médio prazo a entre safra norte-americana, maio, junho, a gente vai ver os preços voltando a subir, porque o programa norte-americano está muito acelerado. Então, eu acho que tem um cenário ainda negativo para o produtor brasileiro, para entregas agora. Fevereiro é muito difícil conseguir entregar, a logística completamente tomada, são poucos produtores que têm capacidade agora de conseguir algum espaço, então a logística fica para março. A logística de março, a primeira semana, já está tomada, então fica a segunda, terceira, quarta semana. A gente já tem que olhar para o vencimento maio, é 15 e 20 a formação. 15 e 20, vamos trazer aquela planilha lá, e eu já entro no boi para falar o que aconteceu com o boi. Extrato financeiro, planilha de cálculo aqui. Ó, o prêmio manteve-se em 6. Ontem, corrigindo aquele preço, o Michael me alertou, eu tinha colocado 14,39. Aí dava 134. O preço correto era 15,39. Aí 145, que foi os indicativos que eu tive a notícia. Hoje, como a gente já está olhando para maio por causa da logística, 15,20. A menos 6, com um câmbio de 5,20, a gente tem uma soja lá na região de... é uma notícia ruim, mas uma soja lá na região de Mato Grosso por volta de 143, 144. Se eu trago essa soja para o Mato Grosso do Sul, das regiões de frete a 250, R$ 156. Se eu trago para o Paraná, na faixa de R$ 100, 165 indicador. Então, não é uma boa notícia se você vai entregar do dia 15 de março até o finalzinho de abril. Não é uma boa notícia realmente essa queda na Bolsa de Chicago. E isso pode acentuar ainda no curtíssimo prazo. Então, tem que ficar ligado com gestão de risco. O que pode acontecer? Esse prêmio voltar para even. Esse prêmio... Opa, desculpa, tem um erro aqui meu. Desculpa, erro meu. Prêmio para entrega em abril está 4 positivo, não está negativo. Está 4 positivo, então não é tão ruim não. Então, para maio, se você vai entregar em maio, é essa condição mesmo. 15,20, 165 aqui no Paraná, região do Mato Grosso, 143. Se você vai entregar em abril, você já tem 144, R$ 1,50 a mais. Então, uma situação realmente bem complicada. Agora, indo para o boi chegou aqui na B3 a R$ 301 a arroba no vencimento fevereiro, que vence hoje, se eu não estou enganado. E vence março a 305, vencimento abril a 302. E no mercado físico, ele também chegou a R$ 300 em São Paulo. Esse aqui é o indicador CPEA, R$ 300,90 agora no dia, caiu um pouquinho em relação a ontem, o CPEA é 300. Se eu olho o gráfico, a gente vê claramente o valor de alta. Mas quando eu vou para o mercado físico do boi, ele também está sendo negociado a R$ 300 arroba em São Paulo. Deixa eu filtrar São Paulo para vocês. Aqui, cadê São Paulo? R$ 303 era o indicador CPEA. Quando eu vou para o outro indicador aqui, cadê aqui? R$ 300. São Paulo, R$ 300 arroba do boi. A gente tem visto realmente o mercado pagando acima da referência, principalmente para o boi padrão China. Então, voltou a ser negociado ali com um pouquinho de prêmio. Então, em São Paulo, R$ 300 arroba padrão China, mas os frigoríficos eles atuam ainda com escalas um pouquinho mais curtas, permanece o mesmo cenário, e já no mercado doméstico tem ali uma queda aí no diferencial entre R$ 280 e R$ 290 a arroba. Minas Gerais também a R$ 300 arroba, no Triângulo Mineiro 290 a 300 a prazo, boi China, Goiás 275, 280, Mato Grosso do Sul 270, lá em Naviraí, mesmo valor em Campo Grande, Mato Grosso, na região de Vila Rica 240
241, Água Boa 241 e no Paraná 285 reais. Então é uma boa notícia porque aparentemente a demanda tem voltado no atacado por carnes agora, né? Mês de janeiro é um mês complicado, tem IPTU para pagar, tem IPVA para pagar, tem material escolar das crianças, tem o saldo do cartão de crédito do Réveillon, do Natal. O consumo cai, além do consumo cair, troca do traseiro do boi, as carnes mais nobres, vem para o dianteiro do boi, carnes mais baratas. Agora em fevereiro a coisa já começa a se normalizar também, então é uma boa expectativa. Além disso, a China também reabriu lá, né? Reabriu, parou com a Covid, com as restrições de Covid, voltou já do Festival de Primavera, as coisas retomaram por lá e a gente pode ter um aumento nas exportações de carne aqui do Brasil para a China. Apesar de que a China acelerou muito a compra de carne na Austrália, mas é uma expectativa muito boa, então uma boa notícia para o pecuarista é a arroba do boi voltando a subir, acaba recompondo um pouco a margem por causa do custo do milho. Indo para o açúcar caindo hoje 1,02%, acompanhando o petróleo, mas continua sustentado lá, 21,35 centavos de dólar por libra-peso. O vencimento maio, 19,71 centavos de dólar por libra-peso, uma queda de 1,5%. Esse mês tem a definição dos preços dos combustíveis aqui no Brasil. E o petróleo caindo, né? Voltou a cair ali, 78 dólares e 41 o primeiro vencimento, 78,63 o segundo vencimento, caindo um pouquinho mais, uma queda um pouquinho mais forte no vencimento mais curto em relação aos outros vencimentos. Hoje tem relatório da EIA, a Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos. Vamos ver o que ela traz com relação aos estoques norte-americanos. Aquela liberação de estoque vai fazer falta para os Estados Unidos no mês do ano, pode ter certeza. E o Brent também, caindo 0,58 a 85 dólares o barril no vencimento abril, vencimento maio 0,57. Quando eu olho as notícias de energia, há uma notícia aqui que o ressurgimento da China deve puxar metade do aumento do consumo do petróleo. E a Agência Internacional de Energia já vê um crescimento do déficit devido às restrições de produção da OPEP. Então ela traz esse quadro aqui e mostra que o supply, que é a oferta, aquilo que vai conseguir abastecer o mercado, está na faixa de 102, 101, 102 milhões de barris. E a demanda deve chegar no terceiro quadrimestre deste ano a 104 milhões de barris aproximadamente. Então vai ter um déficit aqui onde os preços têm que trabalhar. Esse primeiro a gente vê que está abastecido, que é aquela notícia que eu vinha comentando com vocês. Pô, tem excesso de oferta lá na China, a Rússia está seguindo vendendo lá para a China. A Arábia Saudita chegou a baixar os preços durante 3 oportunidades no mercado físico. Então, havia um excesso de oferta. Agora já começa a ter uma expectativa de aumento da demanda. A Arábia Saudita aumentou os diferenciais do mercado físico, a Rússia começa a ter problemas da produção de petróleo, caiu 10% as exportações em janeiro, e a Agência Internacional de Energia já vê um desequilíbrio. E quando que começa esse desequilíbrio? No meio do ano. E o que é aqui? Sazonalidade de alta no consumo de gasolina, porque são as férias de verão do hemisfério norte. E isso costuma trazer um aumento muito forte na demanda por petróleo para refino. Então eu acredito que é aqui que é a virada de chave. Quando que isso acontece? Maio, junho e julho. Mas também na segunda quinzena de julho é ladeira abaixo. É onde eu acho que os preços podem cair, a depender como que fique o cenário. Então é relativamente positivo para os preços do petróleo no médio ou longo prazo. Curto prazo, não tenho esperança de muitas altas ainda. Eu acredito que há até uma possibilidade ali de ele voltar a testar os 75 dólares por barril. E aqui o crescimento total da demanda. Você vê que a demanda de 2023 vai ser maior do que os 3 últimos anos. De 2019, ok, crescimento econômico em relação a esses 2 anos, né? Agora 2021, 2022 é normal que tenha um crescimento porque a gente não tem mais as restrições do Covid. Então esse foi o Primeira Hora do Agro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver como que está o like aí, pessoal. Vamos ajudar no like. Eu sei que às vezes a gente está assistindo e esquece de dar o like. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta. O Thiago falou Cascavel.
Muita soja dessecada, pronta para colher e a chuva atrapalhando. E essa semana tem chuva entre hoje e amanhã, né? E atrapalhando o plantio do milho também. O Eliseu comentando aqui em Confresa, no Mato Grosso, CIF entregue no armazém lá 143. Caramba, 143, né? Pagamento dia 30/3. Baba, derreteu mesmo isso daí. Bom dia, acompanho o trabalho todos os dias. Parabéns, valeu, obrigado, Eliseu. São muito boas e segue o preço de Confessa. R$225 arroba do boi, pagamento 30 dias. É isso aí, a Vanessa eu já vi, o Eduardo aqui. Pelo que entendi, a médio prazo, 60 dias, existe uma possibilidade maior de queda para o preço do café devido à entrada da safra e uma possível recessão. Eu não colocaria a recessão na conta, colocaria a sazonalidade, Eduardo. Acho que pode haver um movimento de queda, não que ele vá voltar para 150, mas a sazonalidade pode fazer pressão sim, porque você tem um aumento na oferta, né? Ó, o Márcio aqui, os 250 sacas de milho por alqueire aqui na Argentina. Ô, louco. Eu acho que não chega nem perto disso, hein? O Wanderson, esses atrasos no plantio devido à colheita pouco lenta, junto a essa novela do Mar Negro, a demanda alta para o consumo interno, traz um viés de alta para o milho julho no MT. Cara, julho é a entrada da safra. Independente do cenário, em todas as entradas de safra, você tem queda de preços, porque você tem um aumento na oferta. Esse aqui é o problema. Eu acho que para cravar um aumento numa região, é muito difícil de dizer isso sem olhar mais a fundo os dados. E o Marcos falando aqui que em primavera, soja 23 a 155, $29, embarque abril, pagamento finalzinho de abril. E aqui na BMC, deixa eu ver, paridade nacional do preço dos alimentos essencial, Abel Afonso, bom dia, Mineiros, Goiás. Isso daí. Então, pessoal, obrigado a todos que assistiram o programa. Não esquecerem de dar o like. Se puder compartilhar o canal também ajuda ele a crescer. E voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro. Novamente, todos tenham um ótimo dia. Tchau. BMC News. Informação que gera valor.